Olá, bem-vindos à nossa cozinha de estar, que hoje vai ter uma receita linda, maravilhosa de sobremesa. A sobremesa sempre agrada, né? E eu particularmente gosto muito de fazer essa aqui, que é uma galete de frutas vermelhas, justamente por causa das frutas vermelhas, que tem um apelo ao apetite muito grande, né? Fica lindo, saboroso, estimula, né? Dá vontade de comer e, além de tudo, se eu te contar, é uma receitinha que faz assim, ó, muito rápido. Tem que ser um segredo nosso, porque ninguém pode saber que ela é feita tão fácil assim, tão rápido assim. Vamos precisar então de frutas vermelhas misturadas. Eu peguei morangos, as framboesas, os mirtilos, e pode juntar depois o que tiver em casa, né? Groselhas, amoras, o que tiver na mão pode comprar. Farinha de trigo, açúcar, amêndoas em lâminas e um pouquinho de gema, meia gemazinha é o suficiente. E vamos usar uma massa para pastelão ou então a massa folhada, o que tiver na mão também. À medida que a gente for fazendo, a gente fala sobre isso, ok? Então, primeira coisa, vamos misturar aqui o açúcar, a farinha de trigo. Então, o açúcar já estava peneirado. A farinha de trigo também já peneirei, mas a gente vai misturar a parte aqui para que ela fique bem homogênea. E quando a gente faz essa mistura, ao mesmo tempo a gente está desmanchando toda e qualquer pelotinha de farinha de trigo que possa ter restado aqui nessa mistura, que é importante que não sobre nada, né? Não vai ficar aparente. Qual que é o papel da farinha de trigo? Porque parece estranho, né? Uma mistura dessa. Mas enfim, a farinha de trigo vai servir pelo seguinte: as frutas vermelhas, elas ao forno ou no fogo, elas costumam soltar muito líquido delas mesmas, né? Então cria uma calda. A farinha de trigo vai se envolver a essa calda e vai formar uma calda um pouco mais grossa e vai conter então esse sabor das frutas dentro da torta. Se escapar um pouquinho, não tem importância. Então, tá bem misturadinho, tá fininha a mistura, ó. Não tem mais pelotinha nenhuma. E então, vou polvilhar sobre as frutas que já estão lavadas e secas. Importantíssimo que elas estejam secas, tá? E misturar bem, para que fique tudo bem envolvido. E reservamos. Aqui à parte, eu tenho então a massa de pastelão, que é refrigerada. Tirei agora da geladeira, ou se preferir usar em casa a massa folhada, que nesse caso vai ser congelada, então a gente vai tirar do freezer uns 30, 20 minutinhos antes, para que ela esteja numa temperatura fácil de manusear, sem que a massa quebre, porque ela é extremamente delicada, né? Então vamos cortar aqui, abrir. Nessa embalagem vem duas massas, eu vou usar uma só, mas a medida que está na receita no jornal é para duas massas. Não pensem que é muita coisa, não é? Porque cada tortinha pequenininha dessas aqui, ela tem de 4 pessoas, tá? 4 pessoas que comem pouco. Se forem gulosas, vai atender só 2. Então vamos lá. Vou fazer um quadradinho com papel alumínio, que eu preciso para depois poder manusear a torta e para que também ela não cole na forma. O lado brilhante sempre em contato com o alimento, que é o lado que protege mais o alimento. E aqui a gente vai colocar então uma das massas. Ó. Colocar essa massa aqui, vou tirar aqui, valeu. Essa aqui volta para a geladeira e ela estando bem protegida, sem nenhuma parte fora do plástico, eu vou poder usá-la depois. Em pelo menos uns 2, 3 dias eu consigo usar ainda essa massa aqui. Sempre bem fechadinha, envolta no papel filme depois, tá? Nossa massa está aqui em cima do papel alumínio. Vou juntar agora as frutas bem centralizadas aqui no meio. Antes que eu faça isso, vou te dizer que a galette é uma torta francesa de frutas e ela é uma torta rústica. Então a gente não precisa e nem deve se preocupar com a forma e com o acabamento dessa torta. Quanto mais rústica ela for, mais bonita vai ficar. Quer ver? Então vamos lá. Vamos juntar as frutas bem no centro dela, da massa. Veja que as frutas ainda estão sequinhas, apesar de já ter o açúcar em volta, né? Que a tendência é que comece a soltar o líquido. Por isso que essa mistura do açúcar com a farinha, a gente deve fazer as frutas bem em cima da hora de levar essa mistura aqui
para a massa. Ó, montinho alto, tá vendo aí, ó? É bem como eu falei, tá? Bastante mirtilo. Sobrou mais alguma coisa aqui? Tá? Ok, feito isso, vamos fechar. De novo eu volto a te dizer, uma torta rústica. Então a gente não vai se preocupar com o acabamento dela. Claro, não vai ser uma coisa mal feita, mas vejam só. Lembra como é que é uma empanada dobrada? Ela tem aquelas dobradinhas, aquelas beliscadinhas no seu fechamento. A gente vai fazer uma coisa parecida. Olha aqui. Puxa um pedacinho pra cá. E em seguida traz outro pedacinho pra cima desse. Dá uma beliscadinha aqui que é pra colar essa massa. Traz outro pedacinho. Vou virar aqui pra gente poder repetir. Ó. Esse de novo. Vai sempre dando uma apertadinha onde junta massa com massa, né? Essa aqui também. Antes de ir ao forno, nossa galete é assim. Não tem coisa mais simples, né? Vamos fazer o acabamento dela agora, então? Vamos precisar, então, aqui da gema, um pouquinho de água, um pouquinho de açúcar e um pincel de forno. Misturar bem isso aqui. E vou pincelar somente a massa, sem excesso. O açúcar, nesse caso, vai ajudar a dar um brilho maior à massa. Além do que é uma delícia de fazer, né? Eu gosto, curto assim. Olha, pintamos então com a gema, sem nos excedermos, não é? Volto ainda a polvilhar um pouquinho mais de açúcar em cima dessa massa para buscar aquele brilho bacana depois. E finalizo então com as amêndoas laminadas. Olha que sobremesa top, elegante, bonita e muito fácil, como eu te falei antes, muito fácil. Essa preparação nossa agora vai ao forno que já está quente por mais ou menos uns 30 minutos, forno médio, até que doure. Lá no forno, quando estiver assando, pode dar a impressão que a massa embatumou. Não se assuste, não embatumou. Eu vou te mostrar para se não se assustar em casa, para saber que no final tudo vai dar certo. E aqui então a mágica acontece. Daqui a pouquinho eu te mostro. Até já. Lembra que eu te falei que tem uma hora que parece que vai dar tudo errado? A hora é essa. Eu quero te mostrar o que que parece. Olha, parece que a massa vai embatumar, que ela ficou muito engordurada, tá? Não vai acontecer. Deixa ela assando lá no forno quietinha, fazendo seu trabalho. E daqui a pouquinho ela tá pronta, maravilhosa, gostosa, deliciosa, imperdível. Até já. E aqui está a nossa maravilhosa galete de frutas vermelhas. Meu Deus. Para o nosso deleite. Ela vai ficar aqui descansando um pouquinho. É importante que ela descanse, né? Que os sucos da fruta se acomodem, que ela esfrie um pouquinho, para que a gente, inclusive, possa tirar ela daqui e transportar para o prato, onde ela vai ser servida. Finalizando, então, a nossa galete que resfriou. É importante que ela resfrie para que ela fique mais estável na hora de tirar aqui do papel alumínio. Então, já tá morninha ainda. Já separei, descolei ela com a mão aqui embaixo. Agora vou arrastar ela pro pratinho para evitar acidente, tá? Acidente é ela se partir inteira. E vamos finalizar então com um pouquinho de açúcar de confeiteiro. E foi super fácil, né, gente? Muito fácil. Tá pronta a receita de hoje, uma sobremesa para você fazer em casa no final de semana, ainda nesse final de semana, e ganhar muitos elogios que com certeza vai merecer. Fica bem gostosa, tá? Nossa receita está em detalhes no ND Online e também no Jornal Notícias do Dia nas bancas. Ou você pode assistir o vídeo com calma aí na sua casa, se inscrevendo aqui no nosso canal e prestando bem atenção. Um grande abraço e até o próximo Cozinha de Estar. E bom apetite!